Aleluia. Efésios capítulo de número 4. O título da palavra, se você ler na sua Bíblia, na minha Bíblia está assim, está escrito a unidade no corpo de Cristo. O título que está acima do versículo 1, né? Efésios capítulo 4, a unidade do corpo de Cristo, a unidade da fé. Nós vamos ler 2 versículos para nós fazermos a leitura do texto. Efésios capítulo 4, o versículo que eu vou ler é o versículo de número 3. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 3, que diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora o versículo 12 diz assim, versículo 12 do capítulo 4 de Efésios, versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então nós lemos o versículo 3 e o versículo 12. Para ficar uma coisa bonita para o Senhor, eu quero ler, eu gostaria que você repetisse depois de mim. Eu leio e os irmãos repetem. Nós vamos repetir o versículo 3 e o versículo 12 de Efésios capítulo 4, amém? Então repita depois de mim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Podem citar em nome de Jesus, Espírito Santo. Oh, aleluia! Estamos aqui nesta manhã de hoje para entender e receber a palavra. O Espírito Santo é quem nos dá a palavra, é quem nos transmite a palavra. Fala o nosso coração nesta manhã de hoje, nessa escola bíblica dominical, que estamos aqui para estudar a palavra, para aprender a mensagem que transforma, a palavra do Evangelho. Evangelho quer dizer boa notícia, a notícia que vem da parte do céu, que é boa, que é maravilhosa. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, e nos dá entendimento nesses minutos que nós vamos ouvir a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Efésios no capítulo 4. Irmãos, eu separei textos para ler na manhã de hoje, mas quando eu estava estudando essa palavra para ministrar aqui, irmãos, o livro de Efésios no capítulo 4 tem tanta coisa sobre esse assunto, que eu acredito que eu ficarei só em Efésios capítulo 4. Como eu não quero me estender muito, se nós houvermos mais um tempo, eu leio outros textos. Mas só no capítulo 4 de Efésios, já dá para nós termos bastante noção sobre esse tema, sobre a unidade da igreja, sobre a unidade do corpo de Cristo, sobre a união dos irmãos, sobre a unidade. Irmãos, um time que é unido é um time que vence. Quando a gente vê lá um jogo de futebol, a gente pode ver que quando tem lá aquele jogador que ele chama de fominha, né, que não toca a bola para ninguém, que é aquela coisa toda, o time perde. Mas quando todo o time joga junto, o time faz gol, o time vence. Enfim, no esporte é assim. E na vida com Deus é a mesma coisa. Na fé é a mesma coisa. A igreja deve estar unida. Deve estar unida com o seu pastor, deve estar unida com a sua liderança, deve estar unida com o corpo de obreiros, deve estar unida com a juventude, deve estar unida com as crianças, deve todas estarem unidas, devem todas ter uma união. Irmãos, a união faz parte de tudo que existe, tudo que existe. Você pode ver, dentro da casa, dentro da família, é necessário ter união, é necessário os pais estarem unidos com os filhos e os filhos estarem unidos com o pai. Um lar unido é um lar abençoado. A mesma coisa no local de trabalho. Quando existe aquela união,
Aquela união que tem o patrão para com o funcionário e o funcionário para com o patrão. Quando existe desunião, por exemplo, no local de trabalho, a gente vê aqueles funcionários, às vezes, que fica fingindo que está trabalhando, que fica só enrolando tempo para ir embora. Por quê? Porque não está unido, não está no mesmo propósito. Tem que entender uma coisa: quando a pessoa está no local de trabalho, ali é o lugar que paga o salário da pessoa para a pessoa poder se sustentar. Se a pessoa não faz o melhor no serviço, ela talvez não vai ser valorizada. Irmãos, na casa, na família, no local de trabalho, exige a união. Na igreja, meus irmãos, exige a união também. A igreja tem que estar unida. Quando o pastor propõe algo, quando o pastor diz que vai fazer algo, a igreja tem que abraçar aquela causa. Se o pastor falar que vai fazer uma campanha, vai fazer um propósito, os irmãos falar: pastor, nós estamos juntos, estamos unidos. Quando o líder propõe para fazer algo, não pode haver aquela rejeição do tipo: eu não quero, eu não posso, eu não tenho vontade. Tem que haver união, tem que haver uma união com a liderança. Quando eu falo união, irmãos, eu não estou falando de puxar saco, não, porque puxar saco também não vale nada. Se tem uma coisa que irrita a maioria das pessoas, quase todas, né? Porque só quem é puxar sacado não gosta, se é que existe essa palavra, né? A pessoa puxa saco, ela até gosta, ela até se sente, né? Mas irmão, tem gente que não gosta disso, tem gente que gosta de pessoas verdadeiras. O puxa-saco, ele não é verdadeiro, ele é falso. Por quê? Porque o puxa-saco, ele puxa saco de uma pessoa, mas ao mesmo tempo derruba a outra para crescer em cima dela. Isso aí não é união. União é quando você tem admiração, quando você tem respeito, quando você respeita a voz do seu líder, do seu pastor, e desta voz de liderança, você o admira por ser um homem de Deus, por ser uma mulher de Deus, por ser uma pessoa de Deus. Porque você sabe que o que ele está pregando, o que ele está ensinando, vem da parte do Senhor. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu Efésios, capítulo de número 4, e eu meditei nesse texto ontem, eu meditei nesta palavra, antes de estar aqui no culto, irmãos, e eu percebi que Paulo, ele fala bastante dentro desse texto e desses contextos sobre o valor da união, sobre o valor da igreja estar unida. E você pode observar que esse texto tem 32 versículos, e se você analisar os 32 versículos, tudo fala da união. É claro, quando chega no capítulo 5, Paulo vai mudar um pouquinho do assunto, no capítulo 6 também vai mudar um pouco do assunto, mas tudo ainda está dentro da união, do padrão da união. Por exemplo, quando você lê Efésios no capítulo 6, no versículo 1 diz: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Veja que Paulo ainda continua falando de união, mesmo tendo passado 2 capítulos. Aqui ele vai falar da união da família. Os filhos unirem aos pais, os pais unirem aos filhos, o lar viver em união. Quando chega no versículo 5, ele vai dizer agora, ele vai dizer outra coisa, ó. Vós servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Aqui está falando do quê? Do que eu acabei de falar. Você reparou que eu acabei de falar da questão do emprego? Da pessoa ser um bom funcionário no local que trabalha, trabalhar direitinho? É o que está dizendo aqui. Você que trabalha, seja numa empresa, seja numa casa de família, seja numa fazenda, seja onde for, seja até trabalho autônomo, que a pessoa trabalha sozinha. Se você trabalha sozinha, trabalha em grupo, trabalha em casa, trabalha em empresa, aonde você trabalha, seja o melhor na sua profissão. Ele fala que o que você está fazendo é como se você estivesse fazendo a Deus, é como se você estivesse fazendo para o Senhor. Versículo 6 do capítulo 6 de Efésios diz: não servir à vista como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo com o coração a vontade de Deus. Então quando você faz o seu melhor para o próximo, você está fazendo algo para agradar a Deus, para agradar o Senhor. Então quando você é uma bênção para os outros,
você está sendo uma bênção para o reino de Deus, aleluia, glória a Deus. Isso é só o capítulo 6, eu não vou nem estar no capítulo 5 para não alugar mais a palavra, mas vamos ao foco da nossa palavra, que é o capítulo 4, o capítulo 5, né? Capítulo 5 ele também vai falar, mas eu não vou ler para não estender, porque o meu foco é o capítulo 4. Então vamos lá, capítulo 4, vamos meditar a partir do versículo 1. A unidade da igreja. Capítulo 4 de Efésios, versículo 1 diz assim, Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andei como é digno da vocação que fostes chamados. Aleluia. Nós fomos chamados por Jesus. Aleluia. O texto diz, da vocação com que fostes chamados. Aleluia. A nossa alegria, irmãos, estarmos aqui nessa manhã, é saber que Deus nos chamou. O Senhor nos chamou. Aleluia. A serva do Senhor, quando estava aqui no início do culto, ela falou que nós acordamos hoje. E quando ela falou isso, eu já lembrei logo do Salmo, né? Já lembrei logo do Salmo, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Se você quiser me acompanhar, acompanhe, mas se quiser apenas ouça, mas fica o foco, porque o nosso foco da palavra é Efésios, né? Mas só para concordar com o que a serva do Senhor disse, a Bíblia diz no livro de Salmo, no capítulo 2, no capítulo 2, cadê aqui o versículo? Senhor, bendito, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 4, Salmo capítulo 4, versículo 8, diz assim, Salmo 4, 8, em paz também me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Aleluia. Em paz me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então, quando nós estamos dormindo, quando nós estamos descansando, é porque o Senhor nos faz habitar em segurança. Aí quando chega Salmo no capítulo 5, no versículo 3, ele diz assim, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Então, quando nós estamos dormindo, Deus está nos abençoando. Quando nós estamos acordados, Deus também está nos abençoando. Por quê? Porque Deus todo dia nos chama para nós vivermos um dia abençoado. Então, dormindo, descansando, o Senhor está nos abençoando. Acordado, o Senhor está nos abençoando. Aonde nós estamos abençoados. Mas quando nós vamos para a casa do Senhor, quando nós vamos para a igreja do Senhor, nós estamos atendendo a um chamado de Deus, um chamado para ser abençoado. Porque se nós somos abençoados no nosso particular, dentro da igreja é o lugar que nós somos mais abençoados ainda. Porque aqui é o lugar onde a oração é feita, a fé é exercitada, a palavra é pregada, os louvores são entregues a Deus. Então aqui é o lugar onde Deus abençoa mais a sua igreja, mais o seu povo, mais os seus servos do Senhor. Então a união, ela começa dentro da igreja, a união dos servos de Deus. Por quê? Porque aqui nós estamos no mesmo propósito. No mundo, nós não vamos aprender a Bíblia. No mundo, irmãos, qualquer um pode ler a Bíblia. Qualquer um pode ler a Bíblia e entender o pé da letra. Até o diabo conhece o pé da letra da Bíblia. E eu não acredito e eu não aceito quando eu vejo alguém pregando assim, dizendo: o diabo conhece a Bíblia, o diabo sabe a Bíblia toda. Irmãos, o diabo conhece a letra, o pé da letra, igual qualquer pessoa do mundo conhece, igual qualquer pessoa de qualquer religião conhece, mas não conhece a revelação da palavra. Porque, irmãos, quem é o interpretador da Bíblia, quem é o autor da palavra é Deus. O interpretador da Bíblia é o Espírito Santo. Então a revelação da palavra vem pelo Espírito Santo. Isso o mundo não conhece, isso o diabo não conhece, isso os ímpios não conhecem, mas a igreja conhece. Então aqui dentro tem a palavra que é interpretada. Então a unidade do corpo da igreja, a igreja tem que estar unida, porque aqui dentro tem uma palavra que vai mudar a sua vida.
tem uma palavra que vai abençoar a sua vida. Em qualquer igreja onde está se pregando a palavra, ali está Deus falando para abençoar a sua vida. E não faz parte aqui dos meus textos bíblicos, mas eu posso citar, e não vou abrir a Bíblia, mas vou citar para você, capítulo e versículo. A Bíblia diz, por exemplo, em Romanos, no capítulo 10, e no versículo 17, que todo mundo conhece, que diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós temos que entender que para ser abençoado é preciso ter fé. É preciso ter fé. E a fé vem pelo quê? Vem pela pregação. Então, quando tem alguém aqui no altar pregando a palavra, ou em qualquer altar de todas as igrejas evangélicas onde está sendo pregada a Bíblia, em cada pregação, Jesus está colocando fé no seu coração. E quando Ele está colocando fé no seu coração, quer dizer que você vai orar e Ele vai te abençoar. Ou seja, a fé vai vir pelo quê? Pela pregação. E pela pregação vai vir a sua bênção. É por isso que você tem que estar unido com o altar. É por isso que você tem que estar em concordância com a pregação, com o pastor, com aquilo que Deus coloca no coração de quem está à frente da obra do Senhor, para poder ministrar uma bênção na sua vida. Mas tudo isso começa primeiro pelo chamado. Foi Jesus que chamou você. Foi Jesus que convocou você, conforme chega no versículo 1. Quando chega no versículo 2, aí Paulo vai começar a falar agora da união. Porque tudo que eu preguei agora foi até a introdução. Agora nós vamos entrando no texto bíblico. Efésios capítulo 4, versículo 2. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura, diz assim: Efésios capítulo 4, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. A igreja que está unida tem que ser uma igreja que suporta uns aos outros. Aleluia. Irmãos, quem falou que união é fácil? União não é fácil. União não é fácil. Às vezes existem alguns probleminhas, nada que não se possa resolver, até dentro de casa. Às vezes pode haver uma pequena discussão entre o casal, às vezes um pequeno atrito entre os pais e os filhos. Mas, irmãos, são coisas que podem se resolver, são coisas que têm possibilidade de resolver. E por isso que Paulo fala, irmãos, para vocês serem unidos, vocês têm que aprender a suportar uns aos outros. E quando você aprende a suportar uns aos outros, você tem que entender que nem todo mundo é igual a você, pensa como você ou age como você. Todo mundo é diferente. Se você pegar até irmãos gêmeos, até os irmãos gêmeos são diferentes. Por quê? Porque não são a mesma pessoa. Cada um tem a sua identidade. Se você olhar para o seu dedo, você tem aqui a sua identificação, a sua biometria. Sabia que todo mundo no mundo tem uma identidade diferente do outro? Os dedos são todos iguais. A cor da pele pode ser diferente, o tamanho do dedo pode ser diferente, o tamanho da pessoa pode ser diferente, mas quando você vai lá colocar a sua digital, sempre vai ser diferente. No mundo, eu vou falar do mundo, vou falar só do Brasil, não vou falar só do Brasil que vocês vão entender melhor. No Brasil hoje tem 210 milhões de pessoas, se eu não me engano. 210 milhões de pessoas são diferentes uns dos outros. Então a gente tem que aprender a conviver com todos. Você tem que aprender a conviver com quem mora na sua rua, com quem mora na sua casa, com quem está no seu local de trabalho. Mas como estamos falando da igreja, que aqui é o lugar onde Deus abençoa nossas vidas, temos que aprender a conviver uns com os outros. Já imaginou, irmãos, quando Deus anuncia para Noé que ia vir o dilúvio, e Noé coloca todos os animais dentro da arca? E imagina ficar muito tempo dentro de uma arca, ouvindo o barulho de um elefante, ouvindo o barulho dos pássaros, o barulho do leão, tal, e todo mundo tinha que aprender a conviver com aquilo. Todo mundo estava dentro da arca, estava no mesmo barco, mas tinham que aprender a conviver uns com os outros. E conviveram sim, viveram muito bem, mas não é fácil. Não é fácil, mas tiveram que aprender a suportar. Por isso que Paulo fala, suportando uns aos outros. Como suportam uns aos outros? Em amor.
Quando você ama alguém, você suporta a pessoa. Suporta até a chatice da pessoa. Suporta até a inconveniência da pessoa. Suporta até aquela pessoa às vezes te desafiar. Até a pessoa às vezes talvez até te faltar com respeito. Você suporta porque você ama aquela pessoa em Cristo. Talvez você tenha vontade de voar no pescoço da pessoa. Mas como você ama a pessoa em Cristo, você suporta. Fala, eu te amo, por isso eu te suporto. Mas irmãos, não é um suportar falso, é um suportar verdadeiro. Vamos entender na prática para os irmãos entenderem melhor? Você que é pai, você que é mãe, você que tem o seu filho. Às vezes o teu filho pisa na bola com você, sua filha pisa na bola com você. Mas você ama. Seja o que for, você sempre vai amar. Por toda a sua vida você vai amar. Ainda que o filho seja o pior jovem, a pior criança da rua, a pior criança da escola, mas para você é o melhor filho do mundo. Por quê? Porque você ama. Quando você ama, você suporta. Porque quando o amor vem, suporta tudo. O amor suporta todas as coisas. O amor, ele sobrepõe todas as coisas. Então, o amor nos faz suportar uns aos outros. No versículo 3, Paulo vai dizer o seguinte: procurando guardar, eu estou lendo Efésios capítulo 4, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pelo vínculo da paz. Vínculo da paz. O que é o vínculo da paz? A união. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós estamos unidos pela paz. E qual é a paz que nos une? É a paz que o nosso Senhor nos dá. Porque nós somos novas criaturas. Eu comecei o versículo 1 dizendo o quê? Que nós somos chamados pelo Senhor. Então, quando nós somos chamados pelo Senhor, Ele transforma o nosso coração, e aqui nós somos novas criaturas em Jesus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, Paulo vai dizer assim, ó: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas, nós somos criados novamente, nós nascemos de novo e somos novos em Jesus. Porque nós temos que estar unidos, porque nós somos crentes, é o que Paulo quer dizer. Nós temos que estar unidos, temos que estar todo mundo junto, porque nós somos servos e servas de Deus, aleluia. Versículo 5, versículo 6. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, aleluia. Observe que no versículo 3 ele fala da união uns com os outros. E no versículo 5 e no versículo 6 ele fala da união com o Senhor. E ele fala que essa união, no versículo 4, ele termina dizendo um só batismo, ou seja, a união dos crentes com Jesus começou no dia que nós nascemos de novo. Quando você nasceu de novo, quando você aceitou Jesus como teu Salvador, quando você aceitou ao Senhor Jesus, qual foi o processo? Você aceitou Jesus, você começou a frequentar a igreja, passou um tempo depois, teve o batismo nas águas, você se batizou nas águas, aí depois que você batizou nas águas, você começou a participar da Santa Ceia, começou a frequentar os cultos, enfim, a sua vida começou no dia que você entregou a tua vida a Jesus. Quando você entregou a tua vida a Jesus, tudo começou ali para você ser abençoado. Então é o que a Bíblia está dizendo aqui. A união do Senhor começa neste momento. Versículo 9, versículo 10. Ora, isto, ele subiu, que é que não que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. No versículo 10, a Bíblia está dizendo o quê? Que nós vencemos, nós estamos unidos, porque o Senhor venceu todas as coisas. Nós temos servido a Jesus, nós temos amado a Jesus, porque esse Senhor deu a vida para nos salvar. Ele esteve aqui na terra, Ele foi crucificado, Ele passou momentos difíceis, Ele foi sepultado, mas a Bíblia diz que no domingo como esse, pela manhã, Ele ressuscitou, aleluia. Ele venceu a morte,
para que nós pudéssemos ter a vida eterna, porque nós temos que nos unir mais e mais ao Senhor Jesus, porque Ele venceu para que nós também pudéssemos vencer, Ele triunfou para que nós pudéssemos triunfar, aleluia, Ele conquistou a vitória pela cruz, para que nós pudéssemos conquistar também todas as vitórias através do sangue dele, aleluia. No versículo 12, Paulo vai dizer assim, Efésios 4:12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação. Quando a igreja é uma igreja unida, quando os irmãos estão unidos, é uma igreja edificada. É uma igreja que está se edificando cada vez mais. Você pode ver, uma igreja desunida é uma igreja que não cresce. E quando eu falo crescer, eu não estou falando em números não, tá? Não estou falando em números apenas. Por quê? Porque se você passar agora, você vai ver muitas igrejas, muitas religiões que estão até lotadas. Você pode ligar a televisão, você vai ver muitos lugares lotados. Mas Deus está em todos os lugares? Não, não está em todos os lugares. Porque Ele está onde a palavra é pregada. Então, às vezes, crescimento de pessoas não quer dizer um crescimento da vontade de Deus. Porque o crescimento está na união da igreja. Eu, na minha experiência com Deus, irmãos, quantos cultos eu já fiz? Cultos com uma pessoa, cultos com 2 pessoas, cultos com 3 pessoas. E eu sei que era um culto abençoado que Jesus estava ali. Era uma igreja que Jesus não estava, era uma igreja que Jesus estava. Mesmo tendo poucas pessoas, eu sei que Jesus estava ali. Por quê? Porque não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade dos irmãos estarem querendo buscar a Deus. Eu sei que desanima às vezes, a gente que faz a obra, né, pastor? A gente que faz a obra, que dirige a obra, às vezes fazer um trabalho, fazer um culto, e vier poucos irmãos, tem poucos irmãos. Humanamente falando, a gente desanima. Mas como a gente tem Deus, a gente sabe que quem veio para ser abençoado, veio para ouvir a palavra. Deus trouxe as pessoas para ouvir a palavra. Eu sei que essa manhã, todos que estão aqui estão abençoados em nome de Jesus. Todos que estão aqui estão recebendo vitórias em nome de Jesus. Por quê? Porque nós estamos unidos no mesmo propósito. Que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Deus e que Jesus é quem vai nos abençoar. Estamos unidos nesse propósito, aleluia. Por isso nós estamos edificados. Versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer assim, versículo 15, antes, seguir a verdade e caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Quando nós temos união, quando a igreja é uma igreja unida, é uma igreja que cresce, aleluia. Cresce que em números também, aleluia. Mas o mais importante do que números, eu acabei de falar, é ser uma bênção, aleluia. Então esse crescimento pode se relacionar tanto a números como a crescer em bênçãos, aleluia. É uma igreja abençoada, é uma igreja que o irmão fala, ó pastor deles, eu vim aqui para a igreja hoje, eu quero contar um testemunho assim, assim, eu fui abençoado assim, assim, por quê? Porque é uma igreja onde sempre tem pessoas para contar testemunho, que é uma igreja onde Jesus está abençoando pessoas, é uma igreja que cresce nas bênçãos de Deus, aleluia. Versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quando a igreja é uma igreja que ama uns aos outros, é uma igreja que vai crescendo. Então o combustível para o crescimento da igreja é o amor uns para com os outros. Versículo 18. Como eu falei, eu vou ficar só em Efésios capítulo 4. Eu tenho até outros textos que eu separei para ler, mas só em Efésios capítulo 4, pode ver que tanta coisa o Senhor já está falando conosco nesse mesmo texto. Efésios capítulo 4, versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e na dureza do coração. Eu vou ler novamente, Efésios 4, 18. Enternecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Quando não existe união na igreja, existe dureza no coração. Pessoas de coração duro. Sabe aquela pessoa às vezes que está meio rebelde, sabe?
E o pastor fala uma coisa, eu não concordo, não gosto disso, eu não gosto daquilo, não concordo com isso, não concordo com aquilo. A pessoa sempre do contra. Essa pessoa do contra é uma pessoa, diz uma pessoa dura de coração. É o que Paulo está dizendo aqui. O inimigo, irmãos, da união é a dureza do coração. E essa dureza traz o quê? Qual é o oposto da união? A desunião. Então a desunião da igreja vem pela dureza de coração. E tem um texto da Bíblia que eu não estou lembrando agora, que Deus fala que não endureçais o vosso coração, como foi lá no Egito, como foi lá no passado. Deus queria salvar todos que estavam lá no Egito. Deus não salvou a todos, Deus não pôde conquistar o coração de todos, porque muitos tinham um coração duro diante de Deus. A dureza do coração é algo terrível. Versículo 19, os quais, eu estou lendo Efésios capítulo 4, versículo 19. Os quais, havendo perdido todo sentido, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometeram toda a impureza. Ou seja, o que quer dizer isso? A pessoa perde a sua espiritualidade. A gente usa aquela expressão primeiro amor. O que é o primeiro amor? É quando a gente vai para a igreja e tudo é novo para nós. Já percebeu quando a pessoa é um novo crente, um novo convertido? A pessoa, ela ama os louvores, ela ama a pregação, ela ama o culto. Não importa o que aconteça, para tudo a pessoa está mil maravilha. Mas parece que às vezes quando o crente vai ficando velho, vai passando o tempo, parece que a pessoa vai perdendo aquela espiritualidade, vai perdendo aquela essência. Mas isso é uma coisa que não pode acontecer com a gente, nunca, jamais. Eu não sei quantos anos você tem que você vai na igreja. Eu não sei quantos anos você tem que vai na igreja. Eu frequento a igreja desde os 5 anos de idade. Mas é claro que eu me converti, me batizei quando eu já era um adolescente, né? Quando eu já tinha lá para meus 15 para 16 anos. Porque a gente não batiza criança, a igreja evangélica não batiza criança. Batiza quando a pessoa já tem a consciência do que é certo e do que é errado. Mas porém eu vou na igreja desde pequenininho. E aí depois eu me batizei na igreja, depois eu comecei a frequentar. Irmãos, eu já passei tremendas lutas na minha vida, tenho certeza que você também. Já passei coisas terríveis na minha vida, irmãos. Mas nunca, jamais no meu coração, nem por um segundo na minha vida, eu pensei de me afastar do caminho do Senhor. Nunca, jamais. Jamais eu pensei, vou sair da igreja, eu vou me desviar, eu vou para o mundo, porque eu não estou aguentando a luta, não estou aguentando as perseguições, não estou aguentando isso e aquilo, eu vou desistir da minha fé. Humanamente falando, se alguns estivessem talvez no meu lugar, teria desistido, mas eu não jamais desisti. Por quê? Porque eu sei qual é o meu objetivo com Deus. Eu sei que eu tenho que servir o Senhor até o fim da minha vida. Eu sei que eu estou buscando aqui hoje na igreja, eu estou plantando a minha fé hoje, para amanhã, quando acontecer o arrebatamento, eu estar lá no céu, junto com os irmãos. Então eu jamais pensei em me desviar, porque o meu foco não é as coisas daqui da terra. Jesus falou o seguinte, o meu reino não é deste mundo. Tem muita gente achando que o reino não é deste mundo, as coisas são deste mundo. O mundo é passageiro, meus irmãos. Teve um amigo meu, que ele faleceu há um tempo atrás, eu fiquei até triste com isso. E esse irmão que faleceu, eu tinha até conversado com ele pouco tempo antes dele falecer. E ele gostava disso quando eu postava as pregações, versículos e tal. E infelizmente ele partiu, chegou o dia dele. E um dia chegará o dia de todos nós. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer agora, isso aí é fato. Se eu falar que quer ir para o céu, todo mundo quer. Mas falar que quer morrer agora para ir para o céu, ninguém quer. Não é verdade? Mas ele sabe que um dia todos nós partiremos daqui dessa terra. Mas irmãos, se você for partir um dia, você tem que partir com Jesus, firme na fé, servindo a Cristo, até o fim da sua vida. Quando o crente está unido com Deus, está unido com o Senhor, ele sabe que a fé dele não é brincadeira, não é religiosidade, é um propósito verdadeiro. Aconteça o que acontecer, não se desvie da igreja. Ainda que o mundo caia na sua cabeça, não se afaste da igreja. Ainda que todos, é claro que não, isso não vai acontecer nunca, em nome de Jesus. Mas vamos imaginar que todos se desviassem. Ainda que todos se desviassem, você seria o único filho com o Senhor. A Bíblia fala, ainda que 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Ainda que o mundo inteiro de crentes, hoje no Brasil tem quase 30 milhões de evangélicos. Vamos imaginar que 29 milhões de evangélicos, 29.999.000 e tal, se desviem. Só sobre um crente no Brasil. Que seja você esse único crente, firme na fé com o
Senhor, para que você um dia possa ir ao céu quando a trombeta do arrebatamento tocar. E você vai subir por quê? Porque você está unido com o Senhor. Não há dureza do seu coração, você está firme com o Senhor. Aleluia. Eu li o versículo 19, né? Isso, versículo 19. Versículo 22 agora. Já estou terminando já. Versículo 22. Efésios 4, 22. Estou lendo só Efésios capítulo 4 hoje. Como eu falei, eu separei outros textos, mas vamos ficar só no livro de Efésios, que pode ver que só aqui já fala bastante coisa sobre a união da igreja. Efésios 4, 22. Que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Irmãos, a igreja que está unida, o crente que está unido com Deus, ele é uma pessoa que é uma nova criatura e não dá lugar ao velho homem. Sabe o que quer dizer a expressão velho homem? Ou mulher também, velha mulher, mulher velha, homem velho. Quer dizer, aquele crente que está na igreja, mas nunca se converteu, nunca nasceu de novo. No passado era brigão, no passado era o xingador, no passado era aquele que quebrava tudo, e aquela pessoa que quando vê uma coisa que não gosta, quer quebrar tudo também dentro da igreja, quer descontar tudo. Lá no mundão, era uma pessoa que xingava, que fazia, acontecia, e na igreja a mesma coisa. Isso é uma pessoa que não nasceu de novo. A pessoa que nasceu de novo, ela é diferente. O velho homem morreu. Se no passado era uma pessoa que xingava, falava palavrão, quando se converte não fala mais palavrão, não xinga mais. Se brigava, não briga mais. Se tinha atos errados, não tem mais atos errados mais. É o que Paulo, ele está dizendo exatamente aqui no versículo de número 22. Quando ao trato passado vos despojei. Despojar quer dizer, deixe o velho homem que se corrompe. Então o velho homem tem corrupção nele. Você pode ver, quando a pessoa é da igreja e ela começa a viver a velha pessoa, começa a ser a velha pessoa briguenta, a velha pessoa murmureta, a velha pessoa que discute, a velha pessoa que tem os mesmos hábitos de quando era no mundo, tudo cai por terra na vida daquela pessoa dentro da igreja. Porque aqui dentro, irmão, nós temos que ser diferentes. Lá fora temos que ser diferentes também. Mas eu estou falando da igreja, do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma igreja diferente. Aqui tem pessoas nascidas de novo. Pessoas que não dão mais lugar à raiva. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu estava num grupo de bate-papo, isso já tem alguns anos. E aí eu falei um negócio lá no grupo de bate-papo, que nós estávamos falando sobre o assunto, isso foi na internet. Aí de repente, o irmão lá no grupo de bate-papo, ele chegou e... não vou dizer que ele me ameaçou, mas meio que falou uma coisa para mim jogar na parede, tipo, uma coisa para querer me ofender, para querer me intimidar, melhor dizendo assim, né? Aí fiquei pensando, esse irmão não é nascido de novo não. Porque se você discorda da pessoa e a pessoa já vem para cima de você, é que essa pessoa não nasceu de novo não. Irmão, nós podemos ter pensamentos diferentes, podemos ter atitudes diferentes, mas nós respeitamos uns aos outros. Verdade. Quer ver um exemplo? Esse exemplo é o melhor de todos. Eu não poderia ter exemplo melhor do que esse para falar agora. Estamos no ano de eleição. Esse é o melhor exemplo para se falar. Aí chega uma pessoa e começa a falar, tal, vai ter uma eleição, vote no meu candidato, tal, porque é isso e aquilo outro, aquela coisa toda. Aí a pessoa fala, por exemplo, porque não sei o que lá, nós temos que seguir o exemplo da direita, Bolsonaro, todo mundo, Aí aparece o irmão que fala que gosta do Lula e do PT. Aqui todo mundo já fica contra aquele irmão. Aquele irmão é do diabo, aquele irmão não é de Deus, aquele irmão é de... Quer dizer, a pessoa nasce de novo, sabe respeitar a opinião diferente? Sabe respeitar a opinião da pessoa? Eu estou usando esse exemplo, tá? Quando você é nascido de novo, você respeita as pessoas independente do que elas são. Independente da sua opção sexual, independente do seu partido político, independente do que for, irmão, respeite todas as pessoas, independente do que elas são, independente de opinião política, independente de tudo. E eu falei isso aqui uma vez, quando eu estava trazendo um estudo, que eu falei exatamente esse exemplo. Você quer provar que você nasceu de novo, que você ama todos, já que o assunto é política?
como que você se comporta quando a pessoa pensa politicamente diferente de você? Porque no mundo é assim. No mundo, se você está aí fora e você fala que discorda do que a pessoa fala da política, a pessoa já vira o cão para cima de você, já vira o giraia. Se você falar que não gosta do Bolsonaro, por exemplo, a pessoa já quer matar você, já quer tacar pedra. Se você fala que gosta do Lula, também a pessoa quer tacar pedra. Se gosta do Bolsonaro, quer tacar pedra. Por quê? Porque as pessoas colocaram a política acima da fé, meus irmãos. Infelizmente, essa é a verdade. Se você é nascido de novo, você suporta as pessoas independente do que elas gostam ou deixem de gostar. Ame as pessoas pelo que elas são, meu irmão. Não pelo que ela tem, não pelo que ela pensa. Respeito é acima de qualquer coisa. E a união da igreja é uma união de uma igreja que respeita os outros, independente de suas opiniões. É claro, irmãos, é claro. Ninguém tem sangue de barata. Ninguém também vai respeitar uma pessoa que falta de respeito com a pessoa. Isso aí é óbvio. Se alguém chegar na sua casa e faltar, por exemplo, bater no seu filho, você vai respeitar a pessoa? Você vai querer que você também dá um tapa na pessoa? É claro, o respeito tem que ser mútuo. Você pode pensar diferente de mim, mas você tem que me respeitar. Aí é outra coisa. Se não houver respeito, se há opiniões diferentes, mas há respeito, aí é outra coisa. A igreja unida é uma igreja que tem respeito pelas diferenças das pessoas. Eu posso não concordar, eu posso não aceitar o que a pessoa está fazendo, mas eu tenho respeito pela pessoa como ser humano, como crente e como ser humano. O crente unido é um crente que respeita todas as pessoas, independente de tudo que a pessoa tem, independente de tudo que a pessoa possa se posicionar. Ele fala isso porque é ano de eleição, você não pode criar aquela birrinha e briguinha, igual muitos crentes fazem não, que até mata por causa de política. Porque política é uma coisa, infelizmente, que causa divisão até na igreja, né? Mas, irmão, independente do que você gostar, você pode gostar de política, pode não gostar, pode gostar de partido A, partido B. O importante é você respeitar uns aos outros, amém? O respeito vai acima de qualquer gosto. Nós vamos, para finalizar, nós vamos avançar para o versículo 23, né? Nós estamos lendo Efésios capítulo 4, agora vamos ler o versículo 23. 23, Efésios 4, 23. E vós renoveis no espírito do vosso sentido. E vós renoveis no espírito do vosso sentido. O que a Bíblia está dizendo? Quando a pessoa ela é unida, quando o crente é unido, ele é uma pessoa renovada. Aleluia. Ele sente a presença do Espírito Santo. Ele sente a presença de Deus. Aleluia. Porque sentir a presença do Espírito Santo num culto, num show gospel com 10 mil pessoas é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer um sente emoção, qualquer um chora, qualquer um fala, oh, Deus está aqui. Porque tem muita gente, isso aí é moleza. Eu quero ver você ser de Deus mesmo no culto com 4 pessoas. No culto com 3 pessoas, numa manhã como essa. Que às vezes talvez a gente está com sono, está lá meio assim cansado. Tudo bem, eu entendo isso. Que culto domingo de manhã é assim. Mas irmão, quando você é de Deus, você sente o Espírito Santo aonde você está. No culto com muita gente, no culto com pouca gente, você sabe que Deus está ali, que o Espírito Santo está ali, que a presença do Senhor está ali. Você sabe que Deus está ali para abençoar a sua vida, aleluia. É por isso que você tem essa presença. No versículo 4, no versículo 24, Paulo vai dizer: e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criada a verdadeira justiça e santidade. A igreja unida é uma igreja santa. O que quer dizer uma igreja santa? Uma igreja que foge do pecado, foge da aparência do mal, foge das coisas erradas, procura agradar a Deus, o melhor para a sua vida com Deus. Irmãos, uma igreja que é unida é uma igreja que vai buscar a santidade. O que quer dizer? Quer dizer separado das coisas erradas, separado das coisas deste mundo. Quando você está unido com o Senhor, aleluia, você busca a santidade para não pecar. Senhor, me ajuda a não pecar, me ajuda a vencer o pecado, me ajuda a vencer as coisas erradas, me ajuda, Senhor, a vencer as tentações, a vencer o que está querendo me levar a pecar. Eu quero ser santo na tua presença. Uma igreja unida é uma igreja santa, aleluia. Versículo 25, Paulo vai dizer: pelo que deixai a mentira, falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Uma igreja unida, um crente unido é um crente que não vive nas mentiras. E pior coisa, irmãos, é uma pessoa mentirosa. A pessoa que só conta mentira, uma pessoa que só conta história. Isso é o pior de tudo. Não seja mentiroso. Versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao pecado.
aquele que furtava, versículo 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir o que tiver necessidade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas se for boa para promover a edificação, que dê graças aos que o ouvem. Então, o versículo 25, 26, 27, 28 e 29, Paulo dá conselho aos crentes na sua conduta dentro da igreja, na sua conduta, na sua fé fora da igreja também. Quais são essas condutas? Versículo 25, não ser um crente mentiroso. Crente não é mentiroso. Se é crente mentiroso, já não é crente. Porque o crente não é mentiroso. Mentiroso é que não se converteu ainda. Já imaginou crente mentiroso? Aí é complicado, né? Crente mentiroso não existe, irmão. Se é crente, não é mentiroso. Não dê lugar à mentira. Crente não pode ser mentiroso. E Paulo vai dizer também o que? No 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que Paulo quer dizer irai-vos e não pequeis? Às vezes a gente fica bravo. Às vezes a gente fica nervoso. Pode haver uma pequena discussão? Pode, nós somos seres humanos. Alguém aqui é um robô? É feito de lata? Nós somos seres humanos. Tem dia também que nós podemos estar irados, podemos estar nervosos. Mas sabe qual é o segredo da Bíblia? É dizer o seguinte: ainda que você esteja irado com alguém, ainda que você brigou com alguém, ainda que você discutiu com alguém, não termine o dia com aquela ira. Você vai dormir à noite, você vai fazer uma oração, você vai buscar Deus, você vai se acalmar, e aí você vai estar em paz no dia seguinte. Agora, crente que está nervoso hoje, está nervoso amanhã, está nervoso depois de amanhã, essa pessoa não se converteu de verdade. Se você ficar nervoso, se você discutiu com alguém, discutiu com a esposa, discutiu com o marido, discutiu com o filho, amém. Mas no dia seguinte já esteja em paz, já esteja unido com aquela pessoa novamente. Não fica levando isso dia após dia, mês após mês, ano após ano. Irai-vos e não pequeis. Tenha paz, apazigue o seu coração. Apazigue o seu coração, amém? Não deis lugar ao diabo. Não preciso nem explicar o que quer dizer não deis lugar ao diabo, né? Isso aqui não é nem explicação, já é o mais literal possível. Não dá lugar ao pecado, não dá lugar às coisas erradas. No versículo 28 ele fala o quê? Não roube, não furte, não tire da pessoa aquilo que não é seu, mas trabalhe para que você tenha condições. E no versículo 29 ele fala o quê? Das palavras. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Quer dizer, não fale bobagens, não fale besteiras, não fale malícia, não fale coisas que vão envergonhar a Deus, não fale coisas que vão envergonhar o Senhor. Tanto é que no versículo 30 ele vai dizer, olha que interessante e importante esse texto: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando a gente briga, quando a gente discute, quando a gente peca, a gente entristece o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus também. Porque a Trindade é 1 em 3 e 3 em 1. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus. Então quando a gente entristece o Espírito Santo, estamos entristecendo o próprio Deus. E sabe o que nós temos que fazer? Alegrar o Espírito Santo. Alegrar a Deus e não trazer tristeza. Quando nós amamos o próximo, quando nós ajudamos o próximo, quando nós somos uma bênção para o próximo, nós alegramos Deus, alegramos o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai dizer também no versículo 31 também, que interessante: toda amargura e ira e cólera e gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirado do meio de vós. A pessoa briguenta. Irmãos, ninguém gosta de gente briguenta. E pior coisa é crente briguento. Crente que discute: ah, não briga comigo não, que eu tenho sangue de barata. Não briga comigo não, que eu sou crente, mas o meu braço é de baiano. Não existe isso não, meu irmão. Aqui todo mundo é crente. Aqui todo mundo é certo. Não tem isso não, meu irmão. Se você lá fora era o briguento, que resolvia tudo na porrada, na briga, na discussão, aqui dentro não existe isso não. Na igreja, nós resolvemos as coisas no joelho, na oração. Aqui não tem briga, não tem discussão, não tem isso não. Se você é briguento, se converta hoje. Por quê? Porque a palavra nos diz que nós temos que ser uma bênção, temos que estar unidos. E ele finaliza o texto, e eu finalizo a minha palavra agora, quando chega no versículo 32, que Paulo vai dizer: antes, sede uns para com os outros benignos. Presta atenção nessa palavra: benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros. Quer dizer, perdoe a todos, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sabe o que é a palavra benigno? Ser bom.
seja uma boa pessoa. Ser uma boa pessoa é você ser bom com o seu irmão dentro da igreja, ser bom fora da igreja, com o seu vizinho, no seu local de trabalho, com a sua família, com seus parentes, com toda a sociedade. Todos têm que ser bons, sejam bons em todo tempo. Uma igreja unida é uma igreja assim, verdadeira, feita de crentes obedientes à palavra de Deus, unidos, responsáveis e convertidos, porque assim é uma igreja unida no Senhor. Amém? Dê um aplauso a Jesus nessa manhã, em nome de Jesus.